Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você estiver nos ouvindo. O meu nome é Breno Santos, eu sou advogado imobiliarista e aqui do meu lado eu tenho... Eu sou o Dr. Lucas Liberal Heiker, advogado especialista em Direito Agrário e Agronegócio, e hoje nós vamos tratar sobre o tema de regularização fundiária urbana e rural. Certo. Para você que está nos acompanhando agora, você que está chegando agora nesse vídeo, esse é o AsaCast, é o podcast do Asa. O nosso escritório já vem com uma série de episódios em que você pode conferir no nosso perfil do YouTube e também no nosso perfil do Instagram. Hoje, especificamente, nós trabalharemos com a regularização fundiária urbana e rural, trazendo essas perspectivas, trazendo todas essas informações que são úteis para você. Que você pode olhar e pensar, esse tema não me interessa, eu não tenho imóveis, mas você tem um parente e um dia você também vai constituir bens. E essas informações são necessárias para você planejar seu patrimônio, proteger sua família e manter-se informado. Afinal de contas, conhecimento é poder. Lucas, o que tu traz para a gente a respeito da regularização fundiária rural? Doutor Breno, de início, eu queria trazer um dado do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que 60% dos imóveis do país são irregulares. A gente sabe que um imóvel irregular traz uma série de riscos, além de desvalorização, etc. Na sua opinião, o que você acha que seria o caminho ideal para a gente diminuir esse percentual de imóveis irregulares? Certo. Primeiramente, eu acho que para a gente solucionar essa questão, eu acho que a gente deveria rememorar um pouquinho sobre o nosso processo histórico de formação do nosso país e ocupação dessas terras. No Brasil, a informalidade ela é uma característica que ela advém desde os primórdios do descobrimento do nosso país. Então você não se tinha essa documentação. Geralmente, os cartórios, antigamente, nas épocas antigas coloniais brasileiras, eles eram feitos através da igreja, os documentos eram feitos através das paróquias. E essa tradição continuou-se com os outros cartórios. No entanto, a grande parcela da população faz um simples documento de compra e venda, um recibo de compra e venda, e reconhece aquela assinatura e acredita que aquilo ali é suficiente para você ter que comprovar a propriedade, para você comprovar a sua titularidade em relação àquele imóvel. E muitas das vezes não é. Mas, de fato, é uma ignorância das pessoas, é falta de conhecimento a respeito disso. E essa falta de conhecimento pode custar muito caro. Por isso que a atuação de um profissional, um advogado, um corretor, alguém que detém um conhecimento nessa área, ela é de extrema importância para solucionar esses problemas. O primeiro caminho, eu acredito que seja a identificação do problema. E é uma forma de atuação que a gente também traz aqui dentro do escritório. Não, assim como o médico ele precisa analisar, ele precisa fazer os exames, o advogado, ele precisa também fazer isso. Não, me traga os documentos e eu vou analisar para poder traçar uma estratégia jurídica para o seu caso. Porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes o cliente chega para você com um documento, olha, meu documento é passado em cartório, mas ele só tem um recibo de compra e venda, ele não tem uma matrícula imobiliária. Então eu acredito que o primeiro caminho seja reunir essa documentação e incentivar as pessoas a regularizar os imóveis, porque o imóvel regular, você consegue fazer muita coisa com ele. Um imóvel regular, você consegue fazer muita coisa com ele. Você consegue dar ele em garantia, você consegue vender ele de uma forma mais fácil e em outras situações. E a principal, você valoriza o seu imóvel quando ele está regularizado. Um imóvel irregular, você dificulta a venda, você não consegue tomar crédito com aquele imóvel e você tem um problema nas suas mãos. É como se fosse uma bomba relógio só esperando a hora de explodir. Lucas, na tua perspectiva e na tua atuação, o que identifica nos imóveis rurais? Quais são os principais entraves que acontecem? Então, o que acontece muito é a insegurança jurídica nos imóveis que não são regularizados. A gente tem nosso brocardo, nosso jargão, nós costumamos dizer que só é dono que registra. E se no meio urbano já se costuma ter essa informalidade, no meio rural ainda mais. Porque poucas pessoas se dão o trabalho, se dão ao zelo de fazer uma regularização do imóvel para pegar uma escritura pública, um título de domínio para fazer o registro em seu nome, no cartório de imóveis. Então, o que acontece? Muitas das vezes, no conflito de posse, o que se acha dono do imóvel só tem um documento genérico de recibo de compra e venda e a qualquer momento pode aparecer outra pessoa com um documento mais antigo e aí quem é que é o dono? Quem é que tem a melhor posse? Fica algo muito subjetivo para se decidir.
E a maioria dos conflitos possessórios se dá por essa razão. Se o posseiro que está ali tivesse um registro no cartório de imóveis no seu nome, ele seria o verdadeiro proprietário. Ele estaria seguro contra qualquer tipo de invasão ou qualquer outra pessoa que tivesse se achando no direito de posse sobre o bem. Certo, certo. Dentro da tua atuação, o que tu identifica no processo de regularização fundiária rural especificamente? Qual a parte mais demorada, o que te dá mais trabalho para regularizar esses imóveis? O que é mais demorado, que a gente costuma ter com mais problema também, é a questão dos limites do imóvel. Tem gente que pega, faz um georreferenciamento de qualquer forma e regulariza o imóvel. Só que, a gente se tratando de imóveis, qualquer metro quadrado é objeto de discussão judicial. Sim. E, além do processo de regularização demorar, se o processo de regularização for feito de qualquer forma, ele vai dar mais trabalho no futuro e vai precisar ser refeito, porque se foi feito de forma equivocada, não vai ser útil para o bolseiro ou para o proprietário que está ali. Certo. Um ponto muito importante que tu trouxe na tua fala e que eu acho importante colocar. Hoje, com a expansão das cidades, você não se tem uma zona clara onde é que é urbano e onde é que é rural. E quando eu uso essa expressão, é de percepção da população de uma forma geral. Mas, geralmente, as prefeituras, elas fazem esse zoneamento. A área urbana, a área de expansão urbana e a área rural. Então, muitos dos imóveis na minha atuação dentro da regularização urbana, primeiro a gente precisa identificar em que área está esse imóvel. Porque, às vezes, o cliente tem uma área em um determinado bairro que antes aquele bairro era uma comunidade rural e que agora ele já passou a integrar a área urbana ou a área de expansão urbana. E tudo isso muda, porque a depender do local, se é um terreno de praia ou se é um local em que existe uma reserva ambiental próximo, mas que ainda é um distrito, ele pode tanto se qualificar como zona de expansão urbana ou como zona rural. Então é muito importante analisar esses documentos e analisar essa localização. E quando tu falaste do georreferenciamento, ele também é necessário dentro da regularização urbana, porque alguns imóveis, por incrível que pareça, dentro da área urbana, ainda não estão devidamente georreferenciados. E muitas das prefeituras ainda exigem esse georreferenciamento justamente para ter a localização, a latitude, a longitude dentro dos mapeamentos e dos zoneamentos que as prefeituras usam. Um ponto também que eu queria trazer para a nossa conversa é justamente sobre o Instituto do Aforamento, ou da enfiteuse, como algumas pessoas conhecem, que ele é um instituto antigo, que era do nosso código de 1916, e que ainda permanece. Apesar de você não poder constituir novas enfiteuses, ainda existe, você ainda consegue hoje identificar imóveis em que tem esse ônus, em que existe a figura da enfiteuse, a figura do aforamento. E tanto na parte rural quanto na parte urbana. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem, porque geralmente o que acontece? O título de aforamento está em nome de Joãozinho, vamos usar aqui, a matrícula está em nome de Mariazinha e o recibo de compra e venda está em nome do Pedro. Então, como que você soluciona essa situação? É uma situação muito complicada porque a regularização, e eu acredito que também partilhas um pouco dessa situação, ela tem diversas estratégias. A depender do caso, você usa uma adjudicação compulsória, um inventário, uma uso capião, e as pessoas acham que tudo se resolve com um passe de mágica, e não é. E dentro da nossa atuação, a gente trabalha muito com o direito registral, o direito notarial e registral. E dentro desse direito existe um princípio chamado o princípio da continuidade registral, que na matrícula você tem que ter uma cadeia de atos que vão culminar naquele último ato que está sendo registrado. E é aí onde a gente encontra o problema. Porque como que você vai explicar na matrícula, através de um título hábil, qual seja uma escritura pública, que o imóvel pertence ao fulano, e depois ele passou para o ciclano, e agora está com essa terceira pessoa? Todas essas dificuldades são situações em que a gente acaba enfrentando e o cliente chega para a gente, olha, não sei o que fazer. E o advogado vai ter que sentar e definir qual a melhor estratégia para esse caso. Alguns casos, de fato, só se resolvem com a uso capião. Eu costumo dizer que a uso capião eu gosto de usar ela como uma última raça. Por quê? Porque ela vai demandar outras situações, você tem que analisar qual é o tipo de uso capião que se enquadra naquele bem.
para poder você fazer o procedimento correto. Porque não adianta você chegar lá no cartório e dizer, olha, eu tenho 15 anos de posse em cima desse imóvel, mas você não tem como provar, você não tem testemunhas. É uma alegação que carece de provas. E tudo no direito, a gente está até brincando na faculdade, você não acha nada. Você tem que estar embasado, você tem que estar devidamente fundamentado, com provas, com testemunhas. E muitos clientes acabam não tendo esse cuidado. E um ponto importante, uma dica que a gente deixa para você ouvinte, documente tudo. Você tem os comprovantes de IPTU, você paga eles, guarde-os. Você tem documentos de aquisição daquele imóvel, guarde-os também. Escaneie, sempre tenha cópias guardadas, porque esses documentos eles são necessários na hora da regularização e que o advogado vai montar esse esqueleto, essa cadeia possessória, essa cadeia de propriedade, para que ele possa regularizar o teu imóvel. Dentro da tua atividade da área rural, tu já chegou a se deparar com imóveis aforados, essas matrículas mais antigas? A maioria dos imóveis que a gente lida no dia a dia, a gente vai analisar a matrícula, é aforado, né? Sim. E muita gente acredita que um título de aforamento automaticamente lhe concede a propriedade. Exatamente. E a gente sabe que não, a gente sabe que o processo de regularização da propriedade é muito mais complexo e precisa ser feito de modo que teu nome esteja na matrícula para tu ser proprietário. Até antes do teu nome estar na matrícula, tu não é proprietário. Pode ser posseiro ou estar em cima do imóvel, mas não é proprietário. Muito, muito boa a tua fala, e aqui eu quero trazer um esclarecimento que eu sempre faço com os meus clientes, com corretores ou com as pessoas que me procuram para regularizar imóvel. Muitas das vezes, a pessoa até segue o procedimento correto, mas aonde que dá o problema? Ela pega e tem uma escritura pública. Não, eu tenho uma escritura do imóvel. E de fato a pessoa tem uma escritura pública de compra e venda. No entanto, ela não registrou esse documento na matrícula. E isso dá muito problema. Porque o título translativo, ele só vai dizer, olha, o ciclano vendeu para o beltrano por tantos reais. Mas ele não te transfere a propriedade, ele só materializa aquela negociação. E aí quando você chega no cartório, você não tem aquela matrícula registrada no nome daquela pessoa. E isso é um risco muito grande, e aqui eu faço justamente esse alerta a você que é corretor, investidor, ou você, qualquer cidadão que você queira comprar um imóvel, você queira investir em imóveis, sempre registre a escritura na matrícula. É um procedimento muito rápido, não é um procedimento complicado, mas é um procedimento extremamente necessário, porque caso o vendedor ele tenha um processo judicial, ele tenha alguma situação que vai alcançar aquele imóvel, você, comprador de boa fé, pode acabar sendo prejudicado. E isso acontece inúmeras vezes. Você está tranquilo na sua casa, o oficial de justiça vai lá, toque, toque, vim penhorar o seu imóvel está sendo penhorado, seu imóvel vai a leilão. A pessoa que compra um imóvel de boa fé, ela toma um susto. Uma situação dessa é muito complicada porque muitas das vezes os imóveis eles são economias de uma vida. São economias de anos de trabalho árduo em que a pessoa economiza e compra, mas por desconhecimento, por falta de uma assessoria profissional que dê a ela esse amparo jurídico, esse problema acontece. E é também uma das hipóteses, uma das áreas de atuação dentro da regularização urbana. Quando tu trouxeste, por exemplo, a situação do conflito possessório, que é muito comum verificar dentro das áreas rurais, justamente por conta dessa dificuldade. Dentro da área urbana, geralmente, os imóveis, eles seguem um formato de geometria que é claro, aquele quadrado, ou então um retângulo. Geralmente, os limites são muito claros. Dentro da área rural, como que o proprietário, ou o fazendeiro, ou a pessoa que detém a posse ou propriedade daquele imóvel, ele pode delimitar esses limites? Tem algum meio jurídico de delimitar isso? Para que não seja necessário fazer uma reintegração de posse, que a gente sabe que é uma ação um pouco mais complicada e uma ação que geralmente dá um desgaste muito grande para as partes envolvidas. Qual é esse instrumento, Lucas? Quem que geralmente tu usas? Então, primeiro, para resguardar a tua posse, tu tem que estar efetivamente no local, tem que estar tendo uma posse produtiva, uma posse agrária, que é o que a gente chama. Que na eventualidade de qualquer invasão, qualquer terceiro está tentando entrar na terra, você vai saber tomar as medidas necessárias de imediato, que a lei protege o produtor, que toma a medida de imediato da invasão. E o que acontece? Quando o produtor ele tem um título de propriedade, é uma força a mais que ele tem para defender a própria posse. Pós título de compra e venda por título de compra e venda, qualquer um pode fazer.
Mas se o nome do produtor se o nome do proprietário está lá no cartório de registro de imóveis, ele tem como comprovar que aquela terra é dele. Certo. Dentro desses conflitos possessórios, eu lembro que é muito comum aqui dentro da Amazônia a gente verificar a situação da grilagem de terra, que é justamente uma prática que infelizmente ainda acontece, ainda se é noticiado, em que as pessoas falseiam documentos para tomar posse indevidamente de uma determinada área. E é aí justamente que a regularização fundiária entra, porque um documento de compra e venda, um recibo simples, ele é só um documento que qualquer pessoa pode redigir. Uma matrícula imobiliária, ela te confere não somente a propriedade, mas uma legitimidade, uma segurança jurídica muito maior, seja na área urbana, seja na área rural. E é o que as pessoas geralmente conheciam antigamente, que era muito comum a gente ver essa fala. Eu tenho título definitivo, que muitas das vezes você tem uma matrícula e a pessoa confunde, é o título definitivo, mas o título definitivo geralmente era uma figura do imóvel rural. Essa figura, esse documento, título definitivo, ainda existe dentro da regularização rural ou ele já foi extinto, Lucas? O INCRA, depois do processo de regularização, ele te concede um título, que esse título tu consegue levar ao cartório para fazer o registro. O título por si só não vai te conceder a propriedade. Vai precisar ser feito o registro no cartório de igual modo como um imóvel urbano. Certo, certo. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, eu acho importante a gente fazer aqui um parêntese e ter uma distinção do conceito de posse e propriedade. Porque para gente que atua na área, é muito fácil distinguir o que é cada um. Mas para quem não conhece, para a pessoa leiga, é importante que ela tenha esse conhecimento do que é a posse e a propriedade. Existe um doutrinador que agora, infelizmente, não consigo me recordar o nome, mas que ele fala que posse é fato, propriedade é direito. A posse ela se comprova pelo decurso do tempo, pelas testemunhas, pelos documentos ali que você tem que comprovam minimamente que você age como dono daquele imóvel. A propriedade ela é um direito que ela está constante na matrícula e que ele te confere uma garantia muito maior, certo, Lucas? Tu tens algum comentário para ilustrar esse conceito de posse e propriedade? Porque é um conceito que até para os próprios advogados ele é um conceito um pouco nebuloso, porque eles acabam se confundindo. O que você traz de contribuição a respeito disso? Conforme os dados que eu trouxe no início, que a grande maioria dos imóveis do país são irregulares, a gente conclui que uma analogia que a gente pode fazer é que a gente está no mar de posses e ilhas de propriedades, porque são poucos os imóveis realmente que existem um proprietário. A grande maioria, massiva maioria, são posses. Certo. Pessoal, se esse conceito não tiver ficado muito claro para vocês que estão nos assistindo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que depois a gente responde para vocês, indica fontes confiáveis, indica também artigos da lei que sejam necessários para a sua melhor compreensão. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, eu gosto de dizer que eu sou abelhudo. Então, se eu estou assistindo uma live, um podcast, eu sempre vou anotar o que me deixou dúvida e eu vou comentar lá embaixo, olha, o que significa isso? Porque é importante esse conhecimento, ele tem que ser levado para as pessoas da sociedade. O direito, ainda hoje, é uma ciência que ela é muito fechada dentro de si. Os advogados e a nossa cultura realmente é uma cultura do popular juridiquês, que a gente usa quase como se fosse um outro idioma dentro do direito. E o nosso objetivo aqui no AsaCast é trazer justamente essa simplicidade para esses conteúdos. Porque, para nós que atuamos todo dia na prática jurídica, esses conceitos eles já são muito bem sedimentados, já são muito bem concretos, a gente já consegue delimitar. Mas a pessoa que não tem esse conhecimento, você, sua avó, sua mãe, precisa ter esse conhecimento até para se proteger, para ter consciência dos seus direitos, para que não cheguem outras pessoas e queiram usurpar, por exemplo, querer tomar o teu imóvel e dizer, não, já estou aqui há tantos anos. E, na verdade, essa pessoa não está. E muitas das vezes as pessoas, por erros, por situações como essa, por desconhecimento, ela não consegue ir atrás dos próprios direitos, porque ela pensa, não, ele está chegando aqui com um documento e ele disse que esse documento é dessa terra. E eu só estou aqui vivendo há tantos anos. Mas, na grande maioria das vezes, não é. Às vezes, geralmente, a pessoa pode ser um grileiro, pode ser toda uma situação que deve ser apurada em um processo judicial. E, Lucas, o que tu acredita que seja necessário para a gente desjudicializar essas situações? Porque a nossa cultura brasileira, ela ainda, infelizmente, é uma cultura de judicialização. As pessoas têm esse costume de, não, vou entrar com processo, não, vou judicializar. Como é a tua atuação dentro do extrajudicial da regularização fundiária rural? A regularização fundiária, ela é um procedimento administrativo
do urbano, a gente faz, você sabe muito bem como é inicia ali pela prefeitura, cartório. O rural é pelo INCRA, que é o órgão de regularização fundiária, que a gente usa, ou então para imóveis estaduais. Aqui no estado do Pará, o órgão que a gente costuma trabalhar é o ITERPA, e esses são os meios que a gente costuma traçar, fora da judicialização que você mencionou. Certo. Como o Lucas também, pegando o gancho da fala dele, como ele mencionou, na regularização fundiária urbana, nós temos muito prefeituras. Eu mesmo, ainda quando era estagiário e hoje ainda enquanto advogado, ainda que tenha os meios online para que a gente consiga resolver as coisas, ainda é necessário você ir lá, você ter esse contato tete a tete com o servidor, porque muitas das vezes o servidor ele tem um mar de processos ali para ele fazer. Então ele não consegue, às vezes, dar uma atenção adequada para aquele processo, porque a demanda no serviço público é extremamente alta. É humanamente impossível um servidor dar conta de tudo aquilo. E aí que entra a figura do advogado. Essa figura de sensibilização da pessoa. Olha, nesse caso aconteceu isso, é X, Y, Z, eu preciso disso, disso e disso. Então, essa figura do advogado ainda é necessária dentro tanto do judicial quanto do extrajudicial. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo extrajudicial. Tudo que dá para fazer pelo extrajudicial, eu tento fazer por lá. Porque é mais rápido, você consegue resolver as situações, entregar uma solução para a pessoa muito mais rápido. Seja um inventário, uma adjudicação, uma pergunta, a forma necessária que seja feita para regularizar aquele determinado imóvel. E a questão de inventário, eu gostaria de trazer por quê? Porque eu atuo bastante, tanto no direito imobiliário quanto no direito sucessório. E o direito imobiliário, especificamente, ele é uma área do direito em que ele tem uma transcendência para outras áreas. Para você definir o que você vai fazer na estratégia, você tem que ter um conhecimento de direito de família, você tem que ter um conhecimento de direito tributário, você tem que ter um conhecimento de direito civil, de direito ambiental, porque a depender do imóvel, ele pode estar perto de uma área de preservação, ou ele ter alguma situação nele que esteja cobertada pelas políticas públicas de proteção ambiental. Então, tudo isso deve ser observado. Então, aqui no escritório, a gente tem uma atuação que ela é muito, como posso falar, interdisciplinar. Então, eu e o Lucas, a gente já conseguiu trocar figurinhas em relação a algumas coisas, porque a minha área de atuação é a área urbana, mas eu sei que vai ter algum reflexo rural. Lucas, o que tu me ajuda com isso aqui? E a gente vai fazendo essa troca, e isso é extremamente importante na nossa atuação enquanto profissional. Mas, voltando para a questão da regularização, na tua atuação, tu já encontraste problemas com inventário, por exemplo? Questão de sucessões, de inventário, normalmente 90% dos problemas envolvem direito imobiliário. E muitas das vezes esses problemas poderiam ser solucionados com uma regularização anterior. Certo. Muitas das vezes o decujus falece, deixa vários imóveis, mas nenhum regular. E a gente costuma dizer que o custo do cuidado é bem menor do que o custo do reparo. Se a gente resolve o problema antes, se antecipa o problema, a gente não vai ter um retrabalho, nem vai ser um problema mais difícil e mais custoso de resolver depois. Certo. Dentro da regularização rural e também dentro da área urbana, hoje existe bastante a figura da holding, que eu sei que é algo que tu já trabalhaste bastante dentro da tua atuação. Como que funciona a figura da holding rural? Que eu também já ouvi essa expressão, e eu queria que tu me falasse um pouco mais sobre. A holding é uma célula-cofre, costumamos dizer. É uma pessoa jurídica criada para gerir aquele patrimônio. Normalmente é feita com o patriarca da família integralizando todos os imóveis ou parte dos imóveis, que é o recomendado caso a caso. Parte dos imóveis no capital social da holding, e na própria holding os futuros herdeiros vão virar sócios, e no contrato social vai ter lá uma cláusula passando do patriarca da família para os herdeiros no falecimento. Certo. Essa figura da holding, apesar de recente, ela é extremamente necessária e muito usada hoje em dia, principalmente pelas pessoas que detêm um certo número de imóveis. Porque você consegue fazer uma antecipação e um planejamento sucessório. Você consegue economizar custos, você consegue facilitar quando o patriarca ou a matriarca da família, infelizmente, vier a falecer, porque
é da condição humana, nós sabemos que isso acontece, e às vezes as pessoas têm a mania de dizer que o advogado ele só serve na hora do problema. E é o que tu falaste realmente. O custo do cuidado é maior do que o custo, é menor, perdão, do que o custo para resolver o problema. Porque quando você chega com o inventário, por exemplo, você tem aqui no estado do Pará, por exemplo, você tem uma alíquota de 4% de TCMD. Se você fizer, por exemplo, um ITBI, uma compra e venda, ou uma outra situação de regularização, você pode pagar 2% ou até diminuir, ou até ser isento. Existe possibilidade também de isenção do ITCMD. Então, são situações que, quando você coloca os imóveis e você coloca esse cálculo da alíquota, você tem um valor que às vezes espanta. Mas é exatamente o que tu falaste, o custo do cuidado é menor do que o custo do problema. Em cima da tua fala também eu quero trazer uma outra figura, a figura do planejamento. Desse planejamento que ele também perpassa pela holding, mas ele também pode ser utilizado como o testamento. Existe também a possibilidade, é uma figura bem mais conhecida, bem mais antiga, a figura do testamento, onde em vida o próprio pai ou a própria mãe já passa esses imóveis a título de doação para os filhos. Só que muitas das vezes ele faz essa doação com uma reserva de usufruto ou com uma cláusula de inalienabilidade. E aí você que está nos ouvindo pergunta, o que cargas d'água é tudo isso? Uma cláusula de usufruto basicamente o que é? Você, pai, vai doar um imóvel para o seu filho e você não quer que ele tome posse agora. Vai ser dele, já está em nome dele, mas ele não vai ser dele agora, ele não vai tomar posse desse imóvel agora. Você vai estar usufruindo desse imóvel, ele pode ser por um período ou até o final da sua vida, correto? O que são as cláusulas? Uma cláusula, por exemplo, de incomunicabilidade. A cláusula de incomunicabilidade significa que, no decurso do tempo, caso aquele filho venha a se casar, aquele bem não vai se comunicar, ainda que ele se case na comunhão universal de bens. Existem todas essas estratégias jurídicas que também é reposição de imóveis. Que as pessoas acham, não, eu quero vender e não consigo vender porque o imóvel não está no meu nome. Mas tudo isso também está inserido dentro do grande arco da regularização. Como eu falei, ela passa por diversas outras áreas. Passa pela área de família, passa pela área tributária. E você, enquanto advogado, nós, na prática jurídica, temos que ter esse conhecimento para dar uma orientação melhor para o cliente. Por isso que, quando você for casar ou quando você for planejar o seu patrimônio, é importante que você tenha a consultoria de um profissional adequado e que entenda de fato de todas essas situações e de todas essas nuances, porque pode acabar saindo muito mais caro do que você ter que resolver depois. Lucas, queres pontuar mais alguma coisa? Eu estava vendo pela manhã um caso de um loteamento que foi feito de forma irregular numa área próxima, relativamente próxima à área urbana da cidade. A gente sabe que o conceito de imóvel rural tem o princípio da especialidade, da destinação do imóvel, se ele, ainda que o imóvel esteja dentro da área urbana, ele pode ser caracterizado como imóvel rural, e sendo caracterizado como imóvel rural, ele tem todos os encargos ambientais de proteção ao meio ambiente em relação à reserva. No bioma Amazônia Legal, precisamos ter 80% de reserva legal, que não pode matar, não pode mexer. E foi feito um loteamento de um imóvel rural irregular, e como foi loteado toda a área, foi limparam toda a área, o imóvel foi embargado. E eu gostaria de saber, para fazer o loteamento, como é que é feito o procedimento para isso não acontecer? A respeito do embargo, você fala? Isso. Dentro da questão do loteamento, você tem a lei de parcelamento de solo, e que ela destina algumas áreas de preservação, áreas que devem ser feitas para praças, e uma série de determinadas situações. E é muito importante o advogado, em parceria com o engenheiro, com o topógrafo, o profissional que estiver coordenando essa divisão de lotes, ele ter essa noção de zoneamento, de obedecer à lei. E tudo isso é importante também para levar para o próprio cartório de registro de imóveis, quando você vai fazer os documentos do loteamento, para que seja individualizado, que é o certo, fazer a individualização de cada lote com a sua respectiva matrícula. Então, o advogado é importante, como eu falei, essa interdisciplinaridade, você ter noção de quantas zonas são, do que vai ser necessário, para evitar justamente o embargo desse loteamento no futuro. E a respeito dos loteamentos
dentro da área rural. A gente sabe que existe também muitos casos em que a pessoa tinha um terreno rural e essa área virou de expansão e você consegue fazer isso. Quando está perto de, por exemplo, aqui na Amazônia é muito comum, quando está perto de igarapés, por exemplo, como é que se dá essa situação, essa proteção ambiental? Porque a gente sabe que as nascentes, os igarapés, os cursos d'água, eles são protegidos por lei. Como que se dá essa proteção? Tem que respeitar o limite estabelecido no nosso Código Florestal e tem que respeitar também o limite de fração mínima dos imóveis, porque um imóvel rural ele tem a função social de ser produtivo e quando acontece um fracionamento, um loteamento muito grande dos imóveis rurais, acontece o fenômeno do chacreamento, que são feitas várias chácaras de imóveis de 1 hectare, 2 hectares, que não produzem nada. E para evitar isso, existe a fração mínima, que varia de município para município, normalmente é ali por 3 hectares, 4 hectares, de fracionamento mínimo, do tamanho mínimo que o imóvel rural pode ter. Certo. Essas situações, quando a gente fala aqui, parece algo muito abstrato, mas a gente vê na prática. E geralmente o cliente ele não chega com uma situação simples, é toda uma série de variáveis que vão influir e que às vezes podem acabar dando problema. Na minha atuação dentro da regularização rural, a gente não tem muito contato com essas situações. Então é geralmente um caso ou outro. Dentro da nossa atuação a gente vê, por exemplo, erros na matrícula. Por exemplo, o nome da rua está errado. Em cidades um pouco mais antigas, isso também perpassa na regularização. Quando você vai fazer uma pesquisa de bens através do nome da rua, aquela rua antigamente tinha um outro nome. Então, todo esse conhecimento também é importante você ter nos seus documentos, e você analisar esses documentos antigos para que você tenha noção do que realmente você está procurando, porque você pode estar procurando o nome daquela rua, mas é o nome atual, não é o nome antigo. Então, essas situações são situações que acontecem dentro da prática imobiliária. E hoje em dia as pessoas têm muito aquela noção de que, não, isso dá muito trabalho, vai gerar muito papel. E hoje o próprio sistema de cartórios do Brasil, ele já trouxe a figura do cartório, digamos assim, o cartório eletrônico, onde você consegue registrar os atos através da internet. E eu acho isso uma mudança muito positiva, porque você consegue ter um mapa, você consegue ter uma assinatura digitalizada e que ela vai ter a mesma validade de um documento que você vai lá na frente do notário, no cartório, fazer esse reconhecimento. Hoje essas regularizações é possível ser feitas através do computador sem você sair de casa, desde que você esteja munido dos documentos certos. E dentro da regularização rural, quais são os mecanismos online que já se tem para isso, para utilizar essa regularização e essa facilidade que o mundo digital nos traz? Para a regularização fundiária rural, o sistema, existe um sistema online, mas nós costumamos ir diretamente ao INCRA, porque é mais ágil, costuma ser. Existem sistemas de cadastro do CAR, que é o SICAR, facilitam muito a nossa vida para pesquisar ali um CAR, ver se está pendente, se está regular, se está irregular. E, além disso, o sistema do cartório online nos facilita muito a vida. Sim. Porque nós temos acesso à matrícula daqui do escritório, não precisamos nos deslocar nem esperar por mais tempo. Em 4 horas, às vezes, talvez às vezes até menos tempo, a depender do cartório, você faz a solicitação, faz o pagamento, você já tem acesso a justamente toda essa informação que você precisa. Sim. E dentro da nossa atuação também, um serviço que nós sempre fazemos, é um cuidado, na verdade, um cuidado muito importante, é a figura da due diligência imobiliária, que ela é tanto necessária para a regularização rural quanto para a regularização urbana. E basicamente o que é isso? O advogado, o profissional, ele vai fazer uma busca a respeito de todas as informações do bem e do proprietário. Porque às vezes você chega com um imóvel para fazer uma regularização e aquele imóvel está com um processo de penhora de anos e anos. E essa penhora ela deve ser removida da matrícula, deve ser verificada em que situação que está esse processo, para que você possa gozar, dispor, que você possa vender ou doar, fazer o que você quiser com aquele imóvel. Dentro da tua prática rural, o que tu identifica como um dos entraves para justamente nessas compras e vendas, nessas negociações, o que geralmente dá um problema nas negociações de imóveis rurais?
Existe hoje muito problema quanto a limite de imóvel. Geralmente o produtor está ali usando a área dele de forma produtiva, mas ele não conhece qual é a demarcação correta de onde é que fica o limite. E aí, na hora de vender, isso acaba dando problema, porque o comprador quer saber qual é o limite, e aí chega no momento que ele vai ver os marcos e se depara que ou foi retirado o marco ou foi afastado. Isso aí dá um entrave sério com os vizinhos. E quando existe, por exemplo, a obrigatoriedade de você manter aquela área verde ainda, como que funciona isso? Existe a possibilidade de colocar em outra área essa reserva, que às vezes é necessária dependendo do tamanho do imóvel? Os imóveis antropizados, antes do nosso Código Florestal de 2008, existe a possibilidade dos imóveis que excedem a área mecanizada, que a gente fala, que é a área que a gente pode usar, a gente tem a opção de fazer a compensação em outro imóvel, em outra área de reserva, ou a gente pode fazer o reflorestamento. Isso é uma opção que o Código Florestal nos permite, para fugir de eventual multa ou embargo. São esses meios que o Código Florestal permite com que a gente mantenha a área de reserva sem sofrer nenhuma sanção. Certo, maravilha. Bom, gente, eu acredito que para não ficar muito extenso, esse foi o nosso AsaCast de hoje, falando sobre regularização fundiária urbana na regulação rural. Mais uma vez, se você tiver dúvidas, pode colocar aqui embaixo nos comentários e nós iremos responder para você, ok? Eu sou o Breno Santos, advogado imobiliarista, estou aqui do lado do meu parceiro Dr. Lucas, Liberal Reiter, agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Até breve.